Que essa noite seja especial, Senhor. Meu Deus amado, que o Espírito Santo possa tocar nos corações, nas vidas, que essa noite seja noite de encontros, noite de reencontros. Ó Deus, que no nome de Jesus essa noite seja noite de transformação, seja noite de respostas. Ó Deus, seja noite de bênção, Pai amado. Meu Deus, tudo que fizermos aqui, meu Deus, seja unicamente para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoe teus servos, abençoe teu povo, Senhor. Ó Deus, e fale aos nossos corações. Derrame graça sobre nós essa noite, meu Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje contaremos uma história verídica, ocorrida há mais de 2000 anos e que vive até hoje, pois não é uma lenda ou mito, pois mitos e lendas desaparecem e não há provas reais de sua existência. Mas o que veremos hoje nessa representação é uma história tão real que não mudaria somente um povo ou nação, mas sim o mundo. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tudo isso começa numa pequena cidade chamada Belém, uma profecia dita anos atrás do seu nascimento, descrito em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nasceu Jesus, o Cristo, nasceu o Rei da paz. Por isso adoramos, por isso louvamos. Nasceu Jesus, o Salvador, nasceu Jesus pra ser a luz, nasceu Jesus pra ser a lei, nasceu pra Em Lucas 3:23,
Jesus, já adulto e com a idade de 30 anos, inicia o seu ministério em meio à multidão, anunciando para que todos deixem os seus pecados e voltem-se para Deus, pois o reino dos céus está próximo. Sozinho aqui neste mundo andou, entre homens maus ele habitou. Aqui viveu para fazer o bem, somente o bem, sem olhar a quem. Não houve quem estendesse a mão, nos seus achou incompreensão. Jesus viveu entre nós, ninguém o quis aceitar, ninguém o quis receber, sozinho entre homens viveu, ninguém o quis compreender. Jesus sofreu porque tanto amor, e sem reserva se entregou. Esteve em dor que ninguém passou, agonizou em clamor atroz. Seu Pai foi quem descendeu a mão, conforto achou, compreensão. Jesus venceu entre nós, ninguém o quis aceitar, ninguém o quis receber, sozinho entre homens viveu, ninguém o quis compreender, Ninguém o quis aceitar, ninguém o quis receber, sozinho entre homens andou, por tanto amor padeceu. Havia uma classe de pessoas que vivia perturbando o trabalho de Cristo. Aproveitavam-se de cada palavra do Mestre para ver se em algum momento podiam pegá-lo numa contradição, num deslize qualquer, prontos a criticá-lo em tudo. Jesus estava certa ocasião no templo falando a um grupo de pessoas, quando esses escribas e fariseus chegaram trazendo uma mulher e a colocaram bem no centro do povo. Começaram imediatamente a acusá-la, dizendo: Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, foi apanhada em adultério. Mestre, esta mulher deve morrer. Se deve morrer. Mestre, cumpra-se a lei de Moisés. É pecadora, deve morrer. É pecadora, deve morrer. Deve morrer.
Jesus não falou nada. Simplesmente se encurvou e começou a escrever com o dedo no chão. Aqueles homens indignados e enfurecidos pela aparente indiferença do mestre voltaram a perguntar insistentemente: Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, foi apanhada em adultério. Mestre, esta mulher deve morrer. Sim, deve morrer. Mestre, cumpra-se a lei de Moisés. É pecadora, deve morrer. É pecadora, deve morrer. Deve morrer. Deve morrer. Jesus, tu, ó Então Jesus disse: Quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Curvou-se novamente e voltou a escrever. Quando ouviram isto, todos foram embora, um a um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, que continuou ali de pé. Então, dirigindo-se à mulher, Jesus perguntou: Onde estão eles? Ninguém ficou aqui para te condenar? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus, com muito amor, lendo o íntimo do seu coração, olhou dentro dos seus olhos e lhe disse: Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Segue teu caminho, segue teu destino e abandona a vida que te fez pecar. Deixa, se preciso, todos teus amigos e jamais esqueças, leva Deus contigo. Ele é tua força, Ele é teu abrigo e estará contigo. Podes confiar. Ele é tua força, Ele é teu abrigo E estará contigo. Podes confiar. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu
posso merecer o que acabo de. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, quero amar-te para Cristo é amigo, Cristo é irmão, Cristo é todo gozo, Cristo é união, dele é toda glória, dele é o poder, Cristo é amparo, Cristo é salvação, Cristo é Rei da glória, Cristo é o Senhor, Cristo é amigo. Cristo é meu guia, Cristo é farol, Cristo é luz que brilha, Cristo é como o sol, Ele é minha vida, Ele é o meu ser, Cristo é alegria, Cristo é canção, Cristo é Rei da glória, Cristo é o Senhor, Cristo é amigo, Cristo é Em Zacarias 11:12, foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus discípulos por 30 moedas de prata. E em Mateus 24 e 25, Jesus é traído e entregue às autoridades de sua época. Isaías 53:5 define sua missão de salvar a humanidade. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado. Por causa do peso da cruz e cansaço, Jesus cai ao chão. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu. Um homem entre a multidão tenta lhe oferecer água, mas é expulso pelo soldado. O outro, chamado pelo mesmo soldado, ajuda a levantar a cruz. Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Posto sobre a cruz, os soldados pregam Jesus ao madeiro, enquanto a multidão atônita assiste a tudo sem nada poder fazer. Qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, Maria Madalena e Salomé choram ao presenciarem tão rude cena. Parte da multidão se mantém calada, enquanto outros pedem por clemência diante da tortura lhe sofrida por Jesus.
Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Eles então dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando as autoridades que o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados, aproximando, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Numa cruz homem pendurado está, algo tão estranho, não dá pra explicar. Como Rei da Glória, Deus de eterna luz, troca um lindo trono por tão rude cruz. Loucos malfeitores agem sem pensar, matam Cristo justo, soltam Barrabás. Você também tem culpa da morte lá na cruz, pois ama tanto o mundo, esquece de Jesus, aquele ser tão puro, o Pai amante Deus, de novo é maltratado por vis pecados meus. Você também tem culpa da morte lá na cruz, pois ama tanto o mundo, esquece de Jesus, aquele ser tão puro, o Pai amante Deus, de novo é maltratado por vis pecados meus.
neste momento, os soldados cabisbaixos e depois de tudo que viram, como a reação da natureza, já tendo entendido que crucificaram o Filho de Deus, tristes, o retiram da cruz, o colocam no chão e o enrolam no sudário. Poesia de Grace Snow Crowell, traduzido por Estela Câmara do Bois. Vou subindo o Calvário. Vou subindo o Calvário. A montanha escarpada é tétrica. Sou uma das filhas de Jerusalém, a quem o mestre disse: chorai antes por vós mesmas. Meu coração está cheio de dor, e as lágrimas que me caem dos olhos molham todo o meu rosto.
Mestre amado, tu que és o Filho de Deus sem mácula e sem pecado, tu que me curaste, que me salvaste, tu que tens as palavras de vida eterna, sendo a vida e a verdade, por que sofres assim? Por quê? A multidão heterogênea grita e zomba, mas as crianças lamentam. A meu lado uma pequenina exclama: Ele me abençoou. E as mães, uma a uma, revelam a bênção recebida. Ele me curou, Ele me deu vida. Vou subindo o Calvário. Sou uma das filhas de Jerusalém. Choro por mim, por nós e por nossos filhos. O Cordeiro de Deus vai ser imolado em nosso lugar. Vejo, irmãos, tem a face toda ensanguentada, com o sangue que lhe corre da fronte, onde foram cravados os espinhos da coroa. Mas o seu andar é o andar de segurança de quem vai buscando a glória certa. Chegamos ao alto da montanha. Olha os céus, estão enevoados. O azul pureza, o azul misericórdia, parece esconder-se por entre as nuvens. Procuro o meu mestre. Vejo ladeado por Maria e João, que choram copiosamente. Muitos choram. Há uma música de soluços pairando no ar, como se fossem as asas leves e ligeiras do perdão mais singular se esvoaçando em sons. Agora deitam brutalmente o meu Senhor sob o pedaço madeiro e cravam-lhe os pregos. As marteladas chegam até a profundeza de minha alma. Levantam a cruz, plantam-na sobre a cova funda. Maria, sua mãe, a outra Maria e João continuam juntos ali ao pé da cruz. E eu, só um pouco afastada, só um pouco mais. Oh, que cenário, meu Deus, único e último. O cenário da paixão que a vida humana jamais presenciou. Críticas e vitupérios, zombarias e motejos, leviandades e a voz do mestre como lírio desabrochando dentre os lodaçais. Ai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Oh, as palavras do meu mestre, eu estou ali, um pouco afastada, só um pouco afastada, mas sei que ele me vê. Abraço-me a seus pés e sinto o seu amor naquele abraço, com aqueles pés tão gelados do meu Cristo ali. Ele diz suas últimas palavras: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que aconteceu comigo? As minhas vestes brancas estão borrifadas com seu precioso sangue, mas eu quero continuar ali. Ouço agora o ecoar dos terremotos e o esfacelar de pedras dos sepulcros se abrem. Nicodemos vem apressado trazendo nas mãos, sem arratéis, um composto de mirra e aloés. E José de Arimateia, lençóis de linho fino para levá-lo ao túmulo. Afasto-me só um pouco mais. O que aconteceu comigo? Os borrifos do seu sangue nas minhas vestes se transformaram em rosas rubras de sua graça. E são tantas rosas, apanho-as o quanto posso e desço a montanha cantando. Ele é o meu Senhor, morreu por mim, Ele me ama. A multidão exclama: este homem era o justo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Passaram-se os tempos, vivemos o ano de 2025. Ele, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, comunica-se conosco, vive em nós, manifesta-se a nós, pois é a nossa dádiva, é o pão que desceu do céu, é o Verbo encarnado que veio representar o Pai e continua a viver por nós, intercedendo por nós, preparando-nos um lugar.
Ele é todo amor e persiste chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tu não vês? Não percebes? Estás falando e a tua fala não deixa eu escutá-lo? Mas agora, silencia, cala-te, cerra as pálpebras, nega-te a ouvir os ruídos em derredor, então escutarás melhor, mais forte, plena, absoluta, incomparável, a sua voz, sua gloriosa e doce voz, dizendo para mim, dizendo para ti e para a multidão: aceita-me, filho meu, e dá-me o teu coração. Amém. Meus queridos, boa noite. Boa noite a todos. Agora eu pedi que seja tudo iluminado, graças a Deus. Estamos cansados de assistir o sofrimento. Agora imaginem ele sofrendo. Se eu fiquei todo suado de fazer minutos aqui, saí manchado de sangue, mesmo no papel de soldado triste, lembrando que os soldados assistiam a tudo de longe, até o momento em que eles confirmaram o que estava acontecendo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ali não foi o fim. Pelo contrário, foi o início de uma nova era. Vamos ler o que diz Atos, capítulo 1? O relato feito primeiro a Teófilo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Senhor amado, graças te damos, ó Deus, porque hoje podemos comemorar, ó Pai, o sacrifício que Jesus fez por nós. E hoje, ó Deus, podemos compartilhar com as pessoas o significado de tudo isso que Ele fez, ó Pai. E podemos ter um pouco mais desse entendimento. Paizinho querido, fala agora, ó Pai, através de mim e os teus servos, para que possamos todos, ó Deus, aumentar um pouco mais a nossa fé, alimentar um pouco mais a nossa fé, através das coisas que Tu nos ensinaste, através da Tua palavra,
Em nome de Jesus. Amém. Quando todas essas coisas começaram, Jesus era apenas mais um homem que caminhava por aquela terra ali da Judéia. E assim ele foi visto por muitos, até mesmo pelos seus irmãos, que demoraram muito a crer nele. Os seus olhavam para ele e viam apenas um homem de Nazaré. Alguém para quem Isaías diz que olhávamos para ele e não víamos nele nenhuma formosura. Um simples do povo. Um homem humilde, de feições de alguém que trabalhava de sol a sol para ajudar a sua família, pelo qual nada dávamos, até que chegou o seu momento. E um pouquinho antes, sua mãe lhe pediu alguma coisa e ele falou, ainda não é chegado o meu momento. Mas quando chegou o momento, ele já estava mais do que pronto. Porque esse menino, primeiro, antes de tudo, ele cresceu em graça e em sabedoria. E esse mesmo ainda menino, aos 12 anos, foi encontrado no templo discutindo com os principais sacerdotes, com aqueles que eram os doutores da lei, e ele debatendo com eles, não de igual para igual, mas de cima para baixo, porque ele acumulou todo o conhecimento, para que quando chegasse no momento, ele soubesse tudo já que ele haveria de fazer. E ele já estava pronto. Mas os seus não receberam. Diz João, veio para os seus e os seus não receberam. Veio para nós e nós não recebemos. Nós. A sequência daquele povo. E quando ele foi levantado no madeiro, não foi culpa só daquele pessoal lá do passado, não. Foi culpa de cada um de nós aqui. Que até hoje temos dificuldade de recebê-lo. Quantas vezes a gente coloca o nosso eu acima de todo o ensinamento que Jesus nos deu? E Ele nos deu um mandamento tão simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. E esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ele compreende muito mais do que o que a gente possa pensar. Se eu amo a Sheila, eu jamais vou destruir as coisas que ela faz. Aquelas artezinhas que ela faz em casa, aquelas toalhinhas. Se eu a amo, eu nunca vou destruir isso. Porque se eu destruo, eu não a estou amando. Cada vez que eu destruo cada coisa que Deus fez, eu não estou amando a Deus. Cada coisa que eu não manifesto apreço por toda a criação que Deus fez, eu não estou amando Deus. E como se não bastasse, quando Jesus explicou para isso, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, ele deu uma explicação um pouco mais clara para ver se nós conseguíamos entender. Que quando ele falou, e o segundo mandamento, semelhante a este, vejam bem, semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. E tantas vezes a gente esquece a primeira parte desse segundo mandamento, que é amar. E a última parte, que é como a ti mesmo. E quantas vezes a gente não ama a si mesmo? Quantas vezes a gente não cuida desse corpo que Deus nos emprestou para cuidar? Da família que Deus nos deu para cuidar? Dos filhos que Deus nos deu para educar? Dos vizinhos que nos acudem, nos acodem? Amar ao próximo como a ti mesmo compreende você amar a este que Deus te deu, que é você mesmo. Você precisa se amar, porque você é a referência para praticar esse mandamento. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo, se a referência é amar como a ti mesmo? Este corpo Deus deu para que eu cuide dele. Mais do que dar, Ele me emprestou para que eu cuide dele. Para que eu cuide. E se eu amo a este corpo, a essa vida que Deus me deu, uma das coisas que eu vou querer é prolongar isso. Eu não vou querer que essa vida aqui acabe em 70 anos, 80, 90, 100 anos. Se eu gosto disso, eu quero que isso prossiga pela vida eterna. Eu quero ter a vida eterna. Uma das coisas que o ser humano menos quer é a morte. Todos querem a vida.
Todos querem a vida. E a gente aprendeu sobre um que pode nos dar a vida e que nos dá, oferece para todos. Jesus ofereceu a vida eterna a todos mesmo, a todos que o aceitarem. O único pré-requisito é esse: eu te dou. Kevin, eu coloco aqui para você, é seu, mas você precisa vir aqui buscar. Você precisa vir tomar posse. Jesus deu o perdão e a vida eterna para todos, mas nós precisamos ir até Ele para tomar posse deste presente. O maior presente é esse, que foi dado por alguém que amou tanto a nós, que nós representamos hoje aqui um pouco do que Ele fez para demonstrar esse amor. Entregou a si mesmo, foi escarnecido por nós, foi chicoteado por nós, pelos nossos antepassados, que às vezes a gente fala o seguinte: se eu estivesse lá naquele lugar, é ruim de eu fazer aquilo, e a gente não faz pior hoje. Eles pelo menos não tinham conhecimento de tudo que nós temos. Hoje nós temos o conhecimento, e a gente não faz pior. Quantas vezes a gente deixa de amar o próximo? Certa vez perguntaram a Jesus o seguinte: mestre, quando te vimos e não te amamos? Ele deu uma explicação bem longa, bem direta, e disse: cada vez que você viu um desses pequeninos e não fez por eles, você não fez por mim. E quando vimos e fizemos por ti? E ele foi claro também: quando eu estive nu, você me vestiu. Quando eu estive enfermo, você foi me visitar. Quando eu estive na prisão, você foi me visitar. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando é que a gente faz isso? Quando é que nós cristãos praticamos na prática esse amor que Cristo derramou por nós de dar a própria vida em nosso lugar? Será que quando a gente vê a pessoa necessitada do nosso lado e a gente não acode, a gente está imitando a Cristo? Será que se nós estivéssemos naquele campo lá com 3.000 pessoas e as pessoas falassem o seguinte: estamos com fome, nós agiríamos como os discípulos ou como Jesus? Os discípulos falaram assim: que se vire, o problema não é nosso. Jesus falou: não, o problema é nosso sim. Dai-lhe voz de comer. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Amar ao próximo como a ti mesmo é querer a mesma coisa que eu quero para mim, para o meu próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo compreende entender que quando Jesus deu esse exemplo dos momentos em que você pratica por ele a coisa, é quando você pratica por aquele a quem você tem acesso. Eu posso não ter acesso a ir lá na África matar a fome de alguém, lá na Amazônia matar a fome de alguém, Cuba, Venezuela, qualquer um desses países está passando por situações piores que o Brasil, mas eu tenho acesso ao meu vizinho. A pessoa que para do meu lado numa padaria na hora que eu vou fazer um lanchinho ali, pede alguma coisa para comer e fala: tio, estou com fome. No momento em que um familiar meu, quem é mais próximo de você do que o seu familiar, te procura e você cheio de dinheiro lá e fala: não posso te ajudar. Por que não? Vamos levar para o caixão esse dinheiro? Por que não podemos ajudar aqueles que se aproximam de nós? Por que eu não posso compartilhar aquilo que eu quero para mim se foi o próprio Cristo que mandou? Amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente fala tão mal daquele povo que crucificou Jesus, né? Mas será que Jesus, se ele viesse hoje, a gente não ia fazer igual? Ou será que a gente não ia fazer pior? Quando ele começasse a nos chamar a atenção pelo que a gente tem feito hoje, pela falta de amor que se espalhou. O próprio Cristo disse que essa falta de amor ia acontecer. E ele falou o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E às vezes a gente fica olhando para o iníquo que está do nosso lado e esquece que ali pode ter um espelho no meio mostrando que o iníquo somos mais nós do que eles. Porque se nós temos o conhecimento, nós devemos lembrar:
a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós temos mais conhecimento, a cobrança é maior em cima de nós. Se eu sei que eu tenho por obrigação amar ao próximo, como meu Cristo amou, dando a própria vida por mim, eu sei que não vou chegar nesse nível, mas o pouco que eu puder fazer, eu tenho que fazer. Tiago fala o seguinte: mostre-me a tua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. As obras não salvam ninguém, sabemos disso. Mas uma fé que não produz obras, ela também é infrutífera. Ela é morta. E a fé que nós temos não é num Cristo morto. É num Cristo vivo, que ressuscitou. E não só ressuscitou, mas também subiu muito acima de nós, para que um dia Ele pudesse voltar para nos buscar. E se eu quero para mim essa esperança de vida eterna, e eu não compartilho com as pessoas que eu amo, esse conhecimento, essa esperança, eu também não estou amando ao próximo. Amar ao próximo é compartilhar também esse conhecimento, essa esperança, essa alegria que nós temos de ter Jesus. E como nós falamos hoje aqui na EBD, o fato de ser cristão não me torna melhor do que ninguém, não, gente. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou tão errado quanto, tão culpado quanto pela morte do Cristo. Sou tão culpado quanto. Qual é a diferença? É porque eu escolhi o advogado que vai me livrar do corpo dessa morte. Se esse advogado, Jesus, vai me livrar da condenação eterna, eu amo meu próximo, por que eu não vou apresentar esse advogado para ele? Amar ao próximo é querer o mesmo bem que eu quero para mim, para o meu próximo. É compartilhar com ele tudo que eu aprendi sobre o sacrifício salvífico de Jesus. Isso é amar ao próximo. Isso é amar a Deus como a si mesmo. Isso é entender que aquele mesmo Cristo que subiu vai voltar para buscar todos aqueles que aceitaram a sua palavra na prática. Não é o dizer que aceitei e pronto, está resolvido. Não. Eu tenho que aceitar na prática. Porque quando eu aceito na prática, eu pratico aquele que Ele mandou. Isso é semelhante quando a gente vai ao médico, ou a nutricionista, né? Que ela fala para a gente, para com açúcar, para com refrigerante. A gente finge que aceitou a palavra dela quando sai do consultório, vai lá para o Habib's, McDonald's, por aí, refrigerante, hambúrguer, açúcar à vontade. Aceitamos a palavra dela? O que diz se nós aceitamos? É o que a gente fala ali ou é o que a gente pratica? O que vai dizer se a gente aprendeu ou não que é amar ao próximo como a si mesmo é a nossa prática do dia a dia. Eu uma vez aprendi uma palavra que dizia o seguinte: me desculpe, mas aquilo que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Se eu acredito no Cristo, que morreu e ressuscitou por mim, se eu acredito que eu fui culpado daquele sacrifício, de todo o sofrimento que Ele fez, que foi em meu lugar que Ele padeceu, se eu acredito que Ele fez tudo isso por amor a mim, para que eu tenha vida eterna, eu vou ouvir o que Ele mandou fazer. E é tão simples, são só duas coisas. Na verdade, é uma que se estende até a segunda. Amar a Deus sobre todas as coisas, que significa cuidar de tudo que tem ao seu redor. Se Ele falasse apenas em amar o próximo como a ti mesmo, nós poderíamos maltratar, por exemplo, os animais, a natureza ao nosso redor. Mas não, Ele foi completo. Amar a Deus, e Deus criou o quê? Só alguma coisa? Só o ser humano? Ou Deus criou todas as coisas? Se Deus criou todas as coisas, tudo pertence a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que amar tudo o que Ele criou. E a manifestação máxima desse amor está na segunda parte, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu pratico o amor ao próximo, eu estou demonstrando
mais ainda, que aquele que representa a parte máxima da criação, reflete Deus para mim e eu o amo por isso, porque reflete Deus. A reflexão dessa noite é bem curtinha, mas ela é para lembrar que o sacrifício que Jesus fez na cruz não foi apenas para que a gente assistisse filmes, peças, nos emocionássemos e depois saíssemos dali falando assim, caramba, Jesus sofreu pra caramba. Não, não é para isso. Não é só isso. É para que quando a gente assistir um filme, assistir uma peça, assistir uma pregação, a gente entenda que o sacrifício que ele cometeu ali foi para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, porque somos pecadores, sim. E ele nos defende diante do Pai, para que nós não paguemos pelo nosso erro, para que tenhamos direito à vida eterna. E a forma que nós temos de demonstrar isso é amando a Deus sobre todas as coisas, com o nosso proceder diariamente. Amando ao próximo como a ti mesmo, todas as vezes que você tiver a oportunidade disso. E por ser uma coisa tão boa, que é você ter o direito à vida eterna, compartilhar isso com o máximo de pessoas que você puder. Essa é a forma que a gente demonstra para Deus que a gente entendeu tudo que foi ensinado aqui nessa noite. Aliás, é a única forma da gente demonstrar para Deus que a gente aprendeu todas essas coisas. Eu queria saber se há alguém hoje aqui presente nessa plateia que ainda não conhece a Jesus como Salvador. Aparentemente todos conhecem, glória a Deus por isso. E aí eu queria só lembrar o seguinte, a conversão, gente, ela é diária. Diariamente nós temos que lutar contra a nossa natureza malvada. A nossa natureza que é ruim, que é humana, para que nós possamos nos despir do homem e aceitar isso que Jesus fez por nós. E eu quero orar agora pela congregação como um todo, para que a gente entenda e agradeça a Deus por isso. Senhor amado, graças te dou, ó Deus, porque um dia na cruz Jesus me amou tanto que deu a sua vida por mim, Paizinho querido. Graças te dou, Senhor Deus, porque muito além disso, Ele me deu um ensinamento para que eu entendesse essas coisas. E me deixou uma ordenança para que eu pudesse praticar a cada dia, Senhor. E jamais esquecer isso. Paizinho querido, eu te peço que reforce a nossa fé a cada dia para que nós jamais abandonemos, ó Pai, o Teu plano da salvação, o Teu amor, Senhor. Porque sabemos que Tu nunca virarás de costas para nós, Senhor. Não permita que nós viremos de costas para Ti, Paizinho querido. Nos ensina, ó Deus, a sermos melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores vizinhos, melhores amigos, melhores parentes, todo momento, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, Senhor. Para que as pessoas possam, através de nós, entender o sacrifício de Jesus na cruz. Paizinho querido, que a Tua graça esteja sobre nossas vidas em todo o tempo. De tal forma, Senhor, que nada que acontecer ao nosso redor possa nos impedir de olhar para a vitória que foi obtida na cruz. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos. Amém. Meus queridos, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Esperamos sinceramente que vocês tenham gostado do trabalho que foi apresentado aqui, porque foi com muito suor e lágrimas, até lágrimas, podem acreditar, que nós preparamos isso para vocês. Porque nós queríamos passar isso para vocês de uma forma visível também. Espero que vocês tenham gostado.